todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Kelly Bonfim. Estamos em mais um episódio de Economia Criativa. É uma realização, um trabalho realizado pelo Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação, NECI, da Unimontes, da Universidade Estadual de Montes Claros, que eu aproveito já para agradecer ao espaço cedido, ao Estúdio do Conhecimento, no Circuito do Conhecimento. Agradecer também aos meus colegas aqui, parceiros, professor Dr. Cledinaldo Dias, professor Dr. Pablo Peron, e agradecer também à CNPq, à FAPEMIG, à CAPES e aos nossos parceiros, né, a Cátedra Unesco de Políticas Públicas. E o nosso convidado de hoje, que é o Jefferson Ferreira, que inclusive formou aqui na universidade, né? Eu vi pelo seu currículo, ele que formou em artes, né? Com a direção de artes cênicas. Então, Jefferson, ele vem com um belíssimo trabalho, né? Como gestor, empreendedor. Eu vi que você pós-graduação é nessa área, né? Em gestão. E ele também tem um trabalho que é o Farol Cultural, que vai falar um pouquinho sobre isso, que nós estamos hoje nesse episódio fazendo a interface entre economia criativa e cultura. Muito obrigada, seja bem-vindo, Jefferson, e passo a bola para você se apresentar, dar boas-vindas e falar um pouco da sua trajetória com a cultura, como é que foi um pouquinho, e ele que tem uma bagagem aí maravilhosa. Muito obrigada. Agradeço, viu? É um prazer estar aqui, né? Eu tô com, né, desde o termo popular, alegrião, desde quando recebi o convite. Não vou fingir costume, não. Vai ficar bem à vontade. À vontade. Que bom. Então, assim, minha trajetória basicamente começa antes mesmo de oficialmente entrar na área da cultura de forma indireta, através de projetos sociais, grupos, essas coisas. Então, eu sempre tive contato com a educação, com a esfera social e com a esfera cultural. E aí, antes mesmo de entrar na cultura, eu decidi que eu queria lidar com computação. Caçar tal de escola técnica, né, que hoje, né, não tem mais, fazer processamento de dados, que no meio do curso virou informática, e processamento de dados era bem mais bonito. Assim. Você revela a idade desse jeito, hein? Entregar. Mas foi assim, viu o finalzinho da escola técnica, não tem jeito, mesmo você vai entregar. Que eu sou, já tem 20 anos que isso fechou. Então, e aí eu decidi que eu queria trabalhar com isso, programação, essas coisas que eu gosto, mas foi passando o tempo, e aí eu vi que eu estava trabalhando, ficando muito dentro de escritório, o dia passava e não via, e aí decidi que, né, já tinha paixão desde sempre pela área da cultura, das artes, dessas coisas, mas de acompanhar e ver do que praticar. E aí, nos anos 2000, vou ter que falar, não tem jeito, falei, acho que eu tenho que dar uma guinada nisso aí, e fui começando a projetar, porque eu nunca sabia exatamente onde que eu ia, por onde eu ia começar, mas aí entrei em 2004, no curso, e formei em 2007. Entrei pra fazer música. Aí depois no meio descobri também que eu não queria ser erudito na música. Eu queria era aprender a tocar alguma coisa, musicalização. Aí fiz umas oficinas, grupo Tambolelê, com as coisas que é isso que eu quero. Eu não quero ser um professor de música e tal. E eu queria fazer música e depois teatro. E aí puxei o teatro primeiro. E nem vendei na música. Fui fazer as coisas de música, né? Da música também não tenho um talento. Na verdade, teatro também não tinha muito, não, mas a vontade de fazer. E aí, desde quando eu lido com teatro, eu percebo as demandas da área e eu sempre me interessei pelas essas coisas dos bastidores, da gestão dessa coisa. Eu sempre achei que era uma deficiência da cidade, ficava nessa. Então, eu agi ali, tanto na área artística, né? Procurei fazer oficinas aí dentro do teatro com grupos de referência. Às vezes juntava uns 3, 4 colegas aí em outra cidade, tá tendo festival, né? BH, não dá para ir em São Paulo, vai em Belo Horizonte. Fazer inscrição num evento ou outro e ir acompanhando. Justamente para dar uma refrigerada nas ideias, né? Não ficar só com da região aqui. E aí, fui nessa toada, só que foi passando o tempo também, a gente vai meio desiludindo, porque a área cultural ela é bem adversa, assim, né? Desafiadora. É bem desafiadora, gerar renda e viver disso. E aí, geralmente, é muito comum na área das artes, a pessoa tem a primeira ocupação, depois ele faz no tempo que dá para ele e tal. E isso, para mim, é um negócio meio... contraditório, porque a vida é muito curta, então você fica tipo, né, só pegando a praia, vou trabalhar aqui sem querer numa coisa e tal. E eu fui saturando um pouco de algumas coisas da questão da informática, da programação, trabalhei com isso durante um tempo, e aí migrei.
Com o passar do tempo, percebi que eu queria mais essa coisa da gestão, das coisas, né? Mas aí eu sempre vi, em 2006 mesmo, já tinha tido essa ideia, eu quero trabalhar mais aprofundado, mas eu precisava de alguns pilares. Aí eu defini na minha cabeça que eu precisava entender mais dos projetos editais, ter um know-how de ter passado no MEC e tal, no MINC, né? Ministério da Educação, Ministério da Cultura, para subir um pouco a autoridade, de entender um pouco mais da gestão dos processos, porque é uma deficiência da região, né? Assim, o tempo passa e parece que isso vai se protelando. E aí comecei a migrar um pouco para a questão do empreendedorismo. E aí eu fiz uma pós-graduação meio caminho, que foi Cultura, Desenvolvimento e Mercado, já para entrar um pouco na gestão, mas sem abandonar a cultura. Porque eu sou assim, eu mudo de área, mas eu vou levando as coisas. Aí a coisa da lógica de programação, dos processos, eu trouxe comigo na disciplina do dia a dia e tal. Então, assim, eu não programo mais, que a linguagem ficou defasada, mas a lógica de programação, que é uma coisa que eu sempre gostei, eu vim trazendo até para organizar as coisas, que ajudou muito com projetos, com as coisas, né? Esse tipo de organização traz uma disciplina pra gente, um modo de ver um pouco diferenciado. Fui construir essa trajetória e depois aí adentrei mesmo com MBA de Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócio, lá pro Rio Grande do Sul. E aí comecei a atuar mais, aí puxei mais para esse lado do que efetivamente para a cultura, por conjuntura de vida mesmo, nas oportunidades, né? E aí cenários, essas coisas. E a vida vai dando voltas, né? Com o Farol eu consegui reorganizar, que é trabalhar as duas frentes que eu mais gosto, que são essas duas. E aí vem arrastando isso tudo. Né? E aí basicamente isso. Eu sou um cara que veio meio que tentando fazer o melhor com as poucas possibilidades que foram surgindo ali, foi fazendo a trajetória e carregando as coisas. Então, desde lá do início dessa dimensão do social, educacional e cultural, eu sempre penso a cultura com esses aspectos. Então, depois veio, né, faculdade, essas coisas, aí tem um aspecto filosófico também, tem outras coisas que vai dando profundidade, e foi aumentando, e aí eu até chegar, né, passei por muitas iniciativas privadas, no serviço público também, dei aula, atuei como artista, sofri de muitas formas diferentes, até que eu falei assim, eu vou organizar tudo no Farol Cultural, uma forma de ajudar as pessoas a sofrer menos do que a gente, né? Então eu e o Rodolfo, que foi meu sócio nessa empreitada do Farol aí, a gente falou, não, o que a gente pode fazer de relevante na área? Aí a gente foi e montou o Farol, mas o Farol fala daqui a pouco, vamos dar com a conversa. Eu tô vendo você falar farol, aí todo mundo fala assim, mas o que é o farol? De onde surgiu a ideia? Como é que o negócio funciona? Eu acho que não vai ter que ficar pra daqui a pouco, não. Tem que ser agora. A dúvida gerou, né? Vamos explicar essa dúvida aí. Ele joga isso que não fica... O Farol Cultural, ela é uma startup, né? Voltada para fortalecimento das iniciativas culturais, né? Traduzindo em miúdos aí, bem simploriamente startup, pensando no modelo, né, em negócio de informação, que trabalha no ambiente de adversidade, com inovação e bastante volatilidade. Vamos pensar um pouco aí para a nossa conversa, apesar que é mais amplo que isso, viu, gente? Mas para não ficar delongando isso aí, ela atua fortalecendo as iniciativas culturais de duas formas. Uma com difusão, né, de informação, está acontecendo isso, a riqueza cultural é essa, tem fulano que está trabalhando, publicidade e propaganda também para fortalecer iniciativas que estão acontecendo. E uma linha que a gente vem chamando de desenvolvimento, embora a gente procure uma outra palavra, que é formação, cursos, palestras, workshops, atuação com parceiros estratégicos para ajudar mais a classe produtiva. A gente atua dessas duas formas. Ela surgiu, né, pensando numa plataforma que até hoje não saiu, já faz um tempo que varou. Por quê? Porque a gente no início era da inocência, a gente achou que em um mês, 2 meses ia resolver. E saiu procurando todo mundo, falando plataforma, depois a gente percebeu. A gente criava uma marca do zero, precisava dar mais força para a marca, precisava estabelecer conexões com as pessoas. E aí a gente começou, não é pouca gente também, dinheiro não tem sobrando, então a gente vai desenvolvendo a marca aqui, e o Farol foi estabelecendo essas conexões, fortalecendo em múltiplas camadas. Então, dentro do serviço a gente faz personalizado. A maioria dos serviços, a gente ouve o que a pessoa precisa e né, entende a demanda, e aí a gente atua nessas frentes, mas sempre puxando um caráter de empreendedorismo forte, né, mas sem perder a questão da importância do desenvolvimento humano que a cultura tem também, porque quando a gente fala de economia, a gente puxa
faz geração de valor, riqueza aqui, de recurso, mas a cultura, essencialmente, tem esse desenvolvimento humano que passa também pelo desenvolvimento econômico. Né? Então, a forma que a gente conseguiu de ajudar no desenvolvimento econômico é fortalecendo iniciativas para conseguir os seus anseios, conseguir gerar renda, quem quiser gerar renda, conseguir produzir cultura, quem quer produzir cultura, ou seja, a gente é quase que, quando a gente crescer no porte bacana, a gente vai ser uma espécie de hub ali, fortalecendo, né? E aí a gente vem trabalhando nessa, engateando. Agora, a plataforma, mais pra frente eu falo. Jefferson, eu quero te instigar um pouquinho. Vamos lá. Dentro do que você falou da sua trajetória, você queria ser músico e aí depois não sabia o caminho muito e aí entrou na academia, na Unimontes, né, assim, no ambiente acadêmico. E me fez refletir um pouco também quando eu falava assim, eu queria fazer dança, porque eu era apaixonada pelo balé, fiz 20 anos de balé, e eu falei assim, mas aí é hobby. Quando a gente tá novo ali, criança, a gente entende isso como um momento de lazer. Alguém me levou numa escola que eu fiz uma aulinha, enfim. Mas aí você entrou para a academia e aí teve um olhar meio que formalizado, organizado, estudou, na verdade, né? Fazer teatro, fazer música é diferente de estudar música, estudar teatro, estudar dança. E aí a minha pergunta é, quando você entrou para a academia, que é o que nós estamos aqui, né, na Unimontes, fazendo esse trabalho como pesquisadores, qual foi a bagagem, o peso que entrar para uma universidade, no momento em que você estava em dúvida daquilo que você queria para você, você entrou com um propósito, no meio do caminho você teve outros conhecimentos, mudou a direção, mas ao mesmo tempo, isso tudo serviu para lá na frente, quando você fez sua pós-graduação em gestão, trouxesse isso à tona. Como é que foi esse processo? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, dessa bagagem acadêmica. É porque a academia, né, é um ambiente mais formal, né? Então, assim, quando a gente pensa no hobby, essas coisas, a gente é mais romântico com as coisas. Então, pensa que vai chegar e vai ser um negócio mais... suave, tipo assim, é uma diversão que de vez em quando você vai ser avaliado. Não é assim, né? Então, exige estudo, dedicação. E aí, na minha geração, eu sou da época, eu vou entregar que eu sou velho, que o curso era integrado. Velho não. Experiente. Era integrado. Então, você entrava, você tinha um ano passando pelas 3 áreas, né, artes visuais, artes cênicas e música. Depois você escolhia uma e ficava 3 anos na ênfase. Sim. Eu sempre tive a predileção para a música, mas essa coisa mais de jovem mesmo, de querer saber alguma coisa. E a minha geração, o meu curso, ele foi, assim, é meio estranho falar isso hoje, mas na época ele foi bastante concorrido. É uma turma de 50 pessoas, deu, acho que foi 10 ou foi 12 por vaga. Então, de certa forma, considerado pelo cenário de quem tenta arte hoje, foi bem concorrido. Então, assim, naquele ano, medicina, direito e um outro curso, tinha mais procura, mas foi bem atípico. E aí entrou uma galera, assim, da música, o pessoal já sabia, já dominava, às vezes estava para tentar titulação para já ser professor, ou tentar um conservatório, alguma coisa. Então, o pessoal tinha um nível muito grande, e eles estavam ralando, assim, via a dificuldade das coisas, né, porque não é uma coisa, igual você falou, uma coisa é saber tocar, outra coisa é eruditamente abordar a música, né? E outra coisa também que o curso aqui, ele é um curso, pelo menos era, né? Na minha época, um curso de licenciatura, mas tinha algumas disciplinas que puxavam bacharelado. Então, você acabava tendo uma experiência meio mista, apesar que a titulação é para licenciatura. Isso. Né? E aí, quando fala de licenciatura, de ensinar as coisas dos outros, também tem essa coisa do saber ensinar, do método das coisas, que é diferente de você saber e você saber ensinar. Ensinar. Né? Se você for professor, você sabe como é que a mecânica funciona. Então, quando eu vi o pessoal, eu falei assim, nossa, eu vou dar meu máximo, vou chegar no mínimo desse pessoal e ainda vou puxar o processo deles para baixo, sendo que eu não queria isso. Assim, era mais essa coisa da diversão na música, mas eu tinha pensado depois da música fazer teatro, vou inverter. E aí puxei o teatro, só que fazendo arte também, eu falei, não vai compensar pegar um ciclo na música, agora eu vou subir degrau, tentar pós-graduação, alguma coisa e tal. Só que na nossa região, por exemplo, não tem pós-graduação, né? Então teria que ser para fora. E aí conjuntura, trabalhando, segurando as coisas, e aí parceiros, alguns, né, mudam, vão no lugar, conjuntura de cenários, aí eu pensei assim, nossa, acho que eu vou dedicar mais essa coisa da gestão, que é uma coisa que eu sempre gostei também. E aí foi tendo acesso à coisa da gestão, fui meio que lembrando, até chegou a hora que a gestão subiu muito e a cultura andou aqui.
né? E aí a vida deu oportunidade, porque eu e o Rodolfo, a gente sempre, que foi meu sócio, a gente sempre teve vontade de continuar na área, mas não queria reproduzir. Por exemplo, quando eu pego empresa, a maioria das empresas, assim, das poucas que atuam, elas fazem basicamente a mesma coisa. Então, é melhor aproveitar o que já tem, do que ficar, né? Tipo assim, tinha que ter algum diferencial, pensando em questão de gerar riqueza e valor, né? Então, processo de maturação de vida também demorou até a gente ter o insight. Assim, isso é relevante. Né? Isso aqui que faz diferença. Porque investir nisso. O Farol surgiu no contexto que estava tendo a pandemia. Então a gente pensou, peraí, o que a gente pode fazer na pandemia agora? Então a gente pode fazer empresa focada bem forte na conexão. Então a gente pensou nisso. Então, e o Farol veio, e todo mundo foi muito generoso, Farol. É uma coisa assim, até achei estranho, porque normalmente na classe cultural era cheio de milindres, assim, sabe? O Farol não tem jurisdição, a gente pode ter contato com o poder público, assim como a gente tem com o artista, seja alguém mais instruído, menos instruído, alguém com mais oportunidade, alguém invisível, alguém que é mais midiático, alguém que não é. A gente não tem essa distinção, a gente quer fortalecer com as devidas proporções. Porque a gente olha a cultura como um ecossistema. Jefferson, eu particularmente, eu acho o nome Farol Cultural fantástico. Eu acho que foi assim, de uma inspiração ímpar, porque relacionado um pouco com o que a gente faz também nos nossos projetos de pesquisa, tem uma frase que eu digo que é o seguinte: quando a gente vai fazer o mapeamento das pessoas que trabalham com cultura, que trabalham com economia criativa, muitas vezes essas pessoas estão na invisibilidade. Sim. Então você tem, às vezes, uma pessoa muito talentosa que está numa zona rural, numa cidade pequena, e as pessoas não conhecem o seu talento, o seu trabalho e tudo. E quando a gente faz esse mapeamento, cria uma plataforma para apresentar o trabalho dessas pessoas, para divulgar, eu costumo dizer que a gente está lançando luz sobre aquelas pessoas. Então daí o nome Farol Cultural casa muito com essa ideia que eu já falava, de lançar luz sobre a cultura, né? De trazer à tona, dar visibilidade àquelas pessoas que desenvolvem a atividade cultural, a atividade criativa, e indo além, né, transformando aquilo num negócio que vai trazer renda, dignidade, vai trazer serviços. Foi no CERN, porque uma das primeiras perguntas que nós nos fizemos foi assim: peraí, se o grupo Galpão quiser fazer uma apresentação teatral em Brasília de Minas, aonde que ele vai encontrar o produtor cultural? Se tal grupo quiser vir em Montes Claros, não está tendo muitos grupos grandes vindo aqui nessa época, mas se quiser vir, como é que a gente não tem? Referência. Então, aí a gente fez a analogia, apesar de estar no sertão, né? Farol no sertão, apesar da Laís, né? A gente fez a seguinte referência: peraí, parece que o mar tá muito revolto ainda, gente, né? 20 anos que formei, que atuava lá artisticamente, as dificuldades são as mesmas. Ou às vezes até pior. Então o mar tá muito revolto ainda, parece a sensação que a gente tem que o pessoal tá meio perdido, tá andando no escuro. Opa, peraí, se tá andando no escuro, o que a gente pode ter relevante pra área, dar um farol. Não ser prepotente falar que somos a referência, mas a gente tem muita coisa aqui, se você quiser colar junto, a gente consegue te ajudar a chegar num ponto à frente do lugar que você tá. Então, assim, a gente não representa nada na área, assim, nós não tomamos lugar de nenhum espaço, a gente fortaleceu o que já tem. Então, assim, se você que tiver essa perspectiva de trabalhar junto, se quiser, por isso que a gente atua em duas frentes. Eu quero desenvolver profissionalmente, porque preciso. Aqui tem uma ajuda aqui. Eu preciso mais visibilidade. Tem outra Jefferson, dentro de sua experiência, porque de toda a sua fala, identifica-se que você tem uma visão, um olhar bem extenso em relação a esses aspectos culturais que transcendem aqui a região, a cidade, certo? E aí, quando você fala, anteriormente a gente estava falando com Juliana, quando você fala disso, como é que você configura, como é que você falaria comigo, que o Reginaldo poderia resumir o cenário da cultura em Montes Claros dessa forma? Em poucas palavras, como você falaria comigo sobre o cenário cultural de Montes Claros e a valorização dele, o reconhecimento, investimento político, privado também? O que você me diz? Bacana, boa pergunta, e eu vou tentar responder saindo um pouco do chover no molhado. A gente, com a atuação do Farol, a gente percebeu, isso é uma coisa do Farol mesmo, a gente percebeu que tinha algumas coisas que influenciavam nas visões de cultura, que é do Brasil, né, da região, mas aqui reproduz.
por exemplo, se a gente for lá, até quando pega o conceito de cultura, é meio controverso, porque se for na internet colocar cultura, parece cultura de manejo de não sei o quê, cultura empresarial. 7 tipos. Cultura, né? Cultivo disso, daquilo. Mas cultura, né, como área, é difícil de você encontrar. Porque algoritmo é uma coisa que é mais procurada, que está menos procurada, vai para baixo e tal. Então, o que acontece? Se a gente pegar, tem umas visões de cultura que são conflitantes. Então, por exemplo, tem a visão de cultura que é mais alinhada, que a gente fala do conceito mesmo de surgimento de cultura na Alemanha, que é a coisa do cultivo, da transmissão de saberes, um conjunto de coisas que define como ser humano e que você transmite. Aí tem uma visão mais da Inglaterra ali, que é a visão mais como civilidade. Erudito. Erudito, né? Eu sou civilizado, então eu apoio cultura, eu sou o mecenas, que é o banco, porque eu tenho um nível elevado como ser humano e eu entendo o valor da arte. Já é uma coisa mais de ser civilizado do que efetivamente, né? E aí tem, por exemplo, da França. O Estado deve bancar essas coisas porque isso é um direito fundamental das pessoas, porque eles trazem um desenvolvimento humano. Aí já tem uma influência dos Estados Unidos, não, vamos colocar dinheiro, mas é para produzir indústria cultural. Então, assim, e no Brasil dá convergência disso. Aí cria uma lei Rouanet, por exemplo, que tem influência dessas 4 linhas aí, e aí é renúncia fiscal e dá um imbróglio, né? Então, o que acontece? Aqui, os gestores, por exemplo, na iniciativa pública, eu consigo perceber quando eu converso com a pessoa rapidamente qual que é a linha, né? E aí eu já adapto a linguagem e o discurso para conseguir converger para o objetivo. E aí, da classe cultural também tem isso, porque tradicionalmente famílias mais abastadas em Montes Claros, elas tiveram mais acesso a algumas coisas de escola, então elas, muitas produziam algumas coisas de cultura e viravam meio que intelectual de cultura. Né? E aí aparece uma outra geração, que inclusive em alguns, né, nas artes visuais está acontecendo isso, que é a nova geração de entrantes, que estão reproduzindo o modelo de coletivos que acontecia na música há 15 anos atrás. Grafite. Então, e aí, pessoal, eles não têm tanta experiência, não têm um trabalho refinado, mas têm a disposição de se juntar e dominam o meio de redes sociais e praticamente estão tomando a dianteira. Então, eles estão nesse cenário. No teatro, vejo que de uns 15 anos para cá diminuiu a quantidade de grupos, é um cenário que está mais sofrível, assim. O pessoal espera muito para enquadrar coisas dos editais, né? A dança, as artes cênicas em si. Na música, Montes Claros em si tem alguns artistas que eles tocam nos lugares e fizeram álbuns autorais, mas tem na região, por exemplo, você tem a banda Apoena lá no Itacarambi, você tem o Pedro Surubim já faz um tempo, né, com os Surubinhos Pocomãs lá, Pirapora, tem Duas Beiras, que é de lá também, Coguleso, a outra banda da Lua aqui em Montes Claros, estão sendo bem bandas autorais que elas conseguem levar público por ser autoral, que tem essa pegada regional, miscigenada com outros estilos. Ao mesmo tempo, tem uma galera que está sofrendo bastante, porque quer ter acesso aos editais e ainda não consegue, né? E aí o cenário tá assim, eu vou jogar para você agora. O cenário, ele tá numa transição. Porque os elementos estão aí. E tem um efeito colateral dos editais, que eu acho importante falar isso, que é as iniciativas municipais, quase sempre, elas estão ancoradas em outras políticas que já entregam o recurso e transformaram isso na política como se fosse municipal. Mas esse recurso ele é federal. Por exemplo, Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Então, se é Norte de Minas, quase não tem iniciativa própria de uma secretaria. Geralmente é edital. É federal que vai ser convertida para ser dado o nome de que é municipal. Porque nesse cenário, né, como o recurso já vem de fora, a iniciativa pública tem que tomar um outro papel. Que é, por exemplo, combater algumas deficiências. No turismo, por exemplo, a discussão está mais avançada. O turismo tem um processo de desenvolvimento da Cordilheira de Espinhaço mesmo, que aí o Farol acompanha, vocês também acompanham, né? Que consegue juntar poder público, iniciativa privada, no mesmo lugar. Né? E é isso que não acontece com a cultura. Dificilmente eu circulo bastante e não consigo ver as pessoas no mesmo lugar falando sobre a mesma coisa. Então eu vou num lugar, dá só poder público falando sobre uma coisa, eu vou no outro lugar, dá só artista falando sobre a mesma coisa, reclamando desse outro lado aqui, e aqui reclamando daqui. E aí tá aparecendo um conjunto de empresários que tá rolando uma competição por arena, que a gente fala, né, que eles não são da área da cultura, mas vê a brecha como geração. A oportunidade de gerar dinheiro. Exatamente, entra, só que como eles não são da cultura, nem todos têm a sensibilidade com os processos culturais. Às vezes tem apropriação, né? Eu já vi casos aí que a pessoa quer pegar uma figura de, sei lá, um catopê que é icônico musicais e colocar com uma garrafa de alguma coisa na mão.
Assim, né? Aí você fala assim pra ele, ó, segura aqui, porque isso aqui É tradição. Respeito, né? Ao respeito. Pelo lado da cultura popular, por exemplo, quando pega essa coisa da Alemanha, desboca lá na cultura popular. E aí quando pega da Inglaterra, desboca nas academias no erudito, né? E a cultura popular, que eu tenho visto, que o Farol, ele atua no norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Que os mestres estão cansados. A palavra que você mais ouve de um mestre de cultura popular, tô cansado. Por quê? Porque o cara tá 20, 30, 40 anos na lida e os problemas são os mesmos. E o cenário é do mesmo jeito, né? A cada ano você tem que reinventar a roda. Eu ia até fazer algumas coisas, algumas colocações, que Desculpa, alguma delas você até já chegou a Demorei citar pra aqui, te passar né? a bola, né? Mas não, que isso, que a bola aqui é sua, né? Mas assim, nós já nos encontramos em Turmalina, no trabalho da Cordilheira dos Espinhaços, já nos encontramos em Gromogol, né, num evento de economia criativa para cidades de até 20 mil habitantes, e já assim, nos esbarramos aí em outras oportunidades relacionadas também ao turismo, né, ao Pacto de Desenvolvimento do Turismo Norte de Minas e tudo, né? E o que eu queria colocar num bolo de perguntas aí, né, cada vez que vai passando vai aumentando, né, era um pouco para você falar da área de atuação, né, do Farol Cultural, você chegou a citar agora recente, né, mas falar um pouco também de como que você enxerga essas iniciativas culturais, aquelas que se destacam, alguns casos que podem se destacar, dentro dessas áreas de atuação. A gente vê muito Montes Claros, a gente vive muito Montes Claros, mas existe muita cultura, muito talento em cidades pequenas da nossa região, norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, né? Então, onde vocês atuam e o que vocês já iluminaram, que pode servir como um exemplo para você mostrar aqui para os demais que interessam na mesma atividade? Bacana. Assim, essa região, eu fico até um pouco incomodado, porque a lógica, a gente meio que extraoficialmente acabou entrando nesse assunto nos bastidores aqui. O artista, ela atua pensando na lógica de mercado. E a lógica de mercado, ela não é bem aderente à cultura, porque a competição é diferente. Eu ou você, né? Eu preciso te vencer, e na cultura precisa somar força para fazer mercado. Porque justamente o que atrapalhou a questão do teatro aí. Mas aí tem grupos, por exemplo, que são resilientes. Por exemplo, o grupo Ordigato daqui, ele é resiliente. Sim. Então ele continua, né? Tem décadas de atuação. Diminuiu muitos outros grupos, mas ele continuou. Em Turmalina tem algumas figuras que são fantásticas, por exemplo, como o Gilmar. É o típico ser do Jequitinhonha, assim, sabe? Talentoso, conta história, lida com teatro, é locutor de rádio, anima as coisas. De Turmalina, né? Quando a gente se encontrou lá, eu estendi porque o Farol, a gente, dentro das nossas coisas, eu estou registrando algumas histórias, são relatos, não são documentários. A pessoa conta do jeito que quiser, eu não apareço nem nada, é a pessoa que fala sobre ela. Eu vi um. Eu estendi isso lá na região, né? E aí o Gilmar, ele conhecia todo mundo, conhecia todas as histórias. Então, quando você falava assim, Gilmar pediu para te procurar, a pessoa já estava com um sorrisão, né? Então, é uma figura fantástica. Tem algumas pessoas que são um pouco mais invisíveis, por exemplo, Montes Claros mesmo, eu amo de paixão, sou suspeito de falar, do Ateliê Jorge Braga. Ele produz coisas em couro, metal, madeira, e tem um espaço fantástico. O Farol, a gente prestou consultoria, na verdade vem prestando, né? Eu não sei quando saiu o podcast, a gente terminou o processo lá, mas a gente está bem, tão bem emaranhado lá, que eu acredito que vai estar ainda rolando mais processo. Mas a Casa de Cultura Márcia Prata já tem 30 anos. Nossa. Né? Você ser resiliente na cultura com espaço cultural 30 anos é fantástico. Verdade. Né? E é autônomo. E não qualquer coisa, né? Porque muitos artistas da região passaram lá. Ontem eu estive com ela, por exemplo, e aí parei um pouco e pensei assim, nossa, será que ela tem a dimensão, né? Do tanto de gente que ela formou, quantos artistas, um movimento que ela fez aqui, de certa forma, influiu no cenário, né? Tem artistas de renome nacional que passaram lá, começaram a dar uma aula lá, e aí tem outros espaços surgindo. Tem o Mestre Antônio, que é um cara fantástico, em Minas Novas, assim, que é referência máxima e tudo daquela região lá. Ele reensinou as pessoas a fazer e tocar tambor, basicamente. Passou nos congados, né? Ó, pra você ver que louco. Conhece um cara que, tipo assim, os movimentos congados estavam meio na baixa, ele veio, né? Que é um cara também que, se eu conversar com ele, você vai ver, eu tô cansado, gente. Cada coisa que acontece, que ele te conta, você fala assim, nossa, você tá com tantos anos sendo mestre, você passa por isso.
Mas o Mestre Antônio já é um bem mais reconhecido. Então, assim, ele é mundialmente reconhecido. As artesãs lá eu não consigo nem nominar uma, que são tantas, de Coqueiro Campo, próximo à Turmalina ali, e de Campo Alegre. São duas comunidades rurais perto da adjacentes à Turmalina, e que tem uma produção e uma loja de tamanho que nem fábrica, às vezes, tem aquele estoque de valor, né? Tem tantas peças, assim, que junta dezenas de artesãs. E aí você chega lá numa simpatia, numa coisa, você apega, né? Só que aí o Vale do Jequitinhonha já conseguiu fazer arranjos regionais que aí o Norte de Minas ainda não conseguiu. Então, por isso que eu falei Coqueiro Campo, Vale do Jequitinhonha, todo mundo artesanato, cerâmica, referência já. Então, tem algumas pessoas atuando aqui. Eu fico até meio receoso de citar nome, porque quando você cita um, fica parecendo que não citou o outro, que não tem relevância, mas é tanta gente. Aqui é um celeiro. É por isso que quando eu falo da questão do mercado, da loja de mercado, o artista ele opera aqui ainda pensando na escassez. Aí apareceu um recurso, eu não posso compartilhar com você, porque senão eu vou perder pouco, eu não tenho. Mas na verdade tem abundância. Você pega, tem centenas, acho que centenas ou mais de 1000 artesãos na região. Ô Gerson, você tem uma preocupação enquanto plataforma, né? Co-fundador da plataforma Farol Cultural, no sentido que os exemplos que você deu são pessoas que já estão há mais de... em idade nem se fala, mas assim, há mais de 30 anos, atuando com aquilo, há mais de 40 anos. E as gerações futuras, no sentido de reunir essa galera em uma mesma plataforma, você tem uma preocupação de não conseguir daqui, vamos pensar a longo prazo, de ter, não falo nem pessoas, mas grupos, igual a gente percebe aqui a região, grupos que quando a gente era criança existiam com tanta força, de repente a gente se vendo agora com 40, 50 anos, não existe mais o grupo tal, extinguiu. Vida, fita. Isso, extinguiu. Né? Os artesãos, teve até uma discussão na apresentação minha lá no Rio de Janeiro, no evento que nós fomos, no sentido de que está passando de geração em geração, assim, né? Nessa questão da preocupação. E aí você, enquanto cofundador de uma plataforma que está querendo reunir, né, em um único lugar todas essas culturas, como você vê a longo prazo? Então, vou começar por Montes Claros, pela sede. Montes Claros passou por isso recentemente, porque na tradição, né, da Associação de Catopês, os mestres principais, num período de alguns anos, faleceram. Já faz uns 3 a 4 anos que está numa espécie de transição. Né? Zanza Júnior assume o legado de Zanza, o Vanderlei assumiu o legado do Expedito, o Yuri do João Faria, né, que pegando aqui pelas festas de agosto. E aí tem a questão de como a população vê isso, de como as mídias encaram isso, de como a universidade encara isso, né? É um cenário de dificuldade, porque toda vez tem essas transições, né? Dá brecha para muita coisa acontecer, para outras interpretações. Tem a questão também que são filhos, né, recebendo legado, não são os mestres. Esses mestres pensavam dessa forma nesse contexto cultural aqui. Né? E aí eu te falo de experiência pessoal. Eu estava conversado com o Theo Azevedo para pegar um relato dele e não deu tempo. Faleceu antes. Né? E aí teve Marina Lourenço, que eu nem consegui, quando eu, porque é uma lista enorme. E o Farol a gente não pega, a gente tá para nossa plataforma, a gente já tem 36 histórias já, que a gente coletou. Mas a lista é como se fosse mais de 100. Né? E aí a gente fica assim, às vezes encontra, viabiliza uma, viabiliza a outra. E aí a gente tem a preocupação justamente também de dar visibilidade. Tem alguns, por exemplo, o trabalho que o Alexandre Zuba desenvolve é fantástico. Né? Como músico, ele participa de projetos, ele mexe com muito, né? Estava ali na fundação do Bloco Raparigas do Bonfim, lida com projetos sociais, tem uma consciência muito grande, mas geralmente ele é suporte para outras bandas. Então a gente foi lá, não, vamos querer entrevistar o Zuba. Tipo assim, né? Não a iniciativa que ele fomentou, que é ele, como artista, né? Zuba chegando lá. Nunca é exclusivo, né? Foi a Raparigas do Bonfim, tem várias coisas que tem a mão dele. O artista tem isso, né? Ele põe a mão numa coisa e transforma e deixa. Agora a gente, assim como às vezes a pessoa faz um grafite numa área, né? Que você olha e o grafite puxa a atenção para a área, a gente usa a estrutura do Farol. Cada vez que a gente cresce um pouco, a gente tenta fazer isso com mais força.
trazer, justamente na questão da visibilidade, assim, não, peraí, isso aqui é uma riqueza muito grande, o mundo precisa saber, vamos chegar junto aqui, né? E aí é uma questão que, infelizmente, é meio intangível, assim, porque os talentos são muitos, né? A gente sofre um pouco isso, né? E aí vai tentando captar o que dá e somando parceiros para pegar outras coisas também e aproveitar o que tem. Porque não é só registrar, né? Não é só transmitir um conhecimento. Porque os desafios de hoje são diferentes de 40 anos atrás da associação, pela perspectiva de atrair outras iniciativas, de usar a tecnologia, precisar, que eram demandas que o Mestre Lanza não tinha, né? Mas tinha a demanda da sobrevivência, de conseguir o recurso para viabilizar a festa de agosto. Né? E aí a gente vive num ambiente que todo mundo tenta, né, diminuir custos de coisa e tal, pensando como empresa, e a iniciativa cultural, como é que a gente faz com isso? Né? Que aí a gente fica meio... Então, assim, a gente sofre um pouco e vai tentando, e tem alguns parceiros, mas principalmente, o que eu acho mais sintomático, que agora com a Lei Paulo Gustavo, como ela é ancorada nos recursos de produções audiovisuais, teve bastante. Então teve documentário, outros. Então, por exemplo, Marina mesmo está tendo filme, né? Ou seja, outra pessoa conseguiu, que a gente conseguiu, acho bacana. Teve sobre o Grupo Raiz, filme fantástico. Então, assim, emocionante, sabe? Vou nem contar o tanto que eu fiquei emocionado, não. Tá saindo um documentário do Grupo Raiz? Já saiu, inclusive foi exibido aqui no cinema. O pessoal bancou 2 sessões e exibiu aqui. Acho que é possível conferir ele ainda. Né? E aí, né, nesse sentido, né, por exemplo, eu fico um pouco incomodado, como o cara igual o Tino Gomes, por exemplo, tem, né, 50 anos de carreira e às vezes procura um produtor, uma empresa, alguma coisa, a pessoa deixa ele meio na geladeira um tempo porque o produtor está sempre ocupado com alguma coisa e tal. Então, assim, é preciso que a classe cultural ela se reposicione para dar atenção devida, né? É preciso que iniciativas públicas tenham melhores mecanismos de reconhecimento e de memória, né? Eu fico preocupado também, teve muito documentário, muita coisa, mas depois vai para onde? Como que isso vai ser acessado? Tá no YouTube, mas se não tiver uma referência, fica invisível, né? Então, Montes Claros ainda não tem um lugar onde juntar isso, Norte de Minas não tem tanto. Gesticulando demais, né? Não é cultura. Vou fazer movimentos mais comedidos. Então, é um desafio mesmo, né? E assim como é um desafio também fortalecer a nova geração, né? Porque a gente tende a puxar para esse lado e tem gente precisando de muita ajuda agora. Então, o Farol, a gente atua justamente nisso. Por exemplo, a gente preferiu posicionar nossos serviços de forma a ser mais educativo. Então, por exemplo, quando alguém contrata o Farol, a gente não vende o serviço de escrever projeto. A gente vende uma assessoria para a pessoa conseguir enquadrar o projeto dela. Então, a cada vez que ela faz um serviço com a gente, ela fica mais preparada a fazer sozinha. Né? A gente não vendeu... A gente tem demanda lá até de autores que foram lançar livros e vieram procurar a gente pensando na publicidade e acabaram a gente percebendo que não era questão de publicidade, questão de assessoria para um lançamento digno e a publicidade, a produção era comodidade dentro desse serviço. Então o Farol sempre tenta reposicionar de forma a ser instrutivo. A demanda de quem está oferecendo. Tem uma demanda e de repente eu estou pensando que é uma coisa, não é isso que você está querendo. Porque senão a pessoa fica dependente, né? Faz um serviço e tem que voltar a fazer o mesmo. Aquela velha história de ensinar a pescar, né? E não dar o peixe. O que acontece com os editais? Acontece isso. Toda vez que lança um edital novo, você vê milhões de oficinas de gerenciamento, de projeto, elaboração, para edital tal. Chega no outro, o pessoal joga aquilo que fez fora, vou fazer para tal projeto. Aí Farol, por exemplo, quando a gente tinha essa demanda, e a gente adequou para trabalhar a ideia e entender a mentalidade do projeto. Porque se eu entendo a mentalidade do projeto, quando vem o edital, eu adequo naquelas regras. Mas eu entendo que por fora, como funciona o projeto, como são os mecanismos, né? Então, a gente... É muito comum a pessoa chegava antigamente, quando ele lidava mais com a elaboração em si do que com a ideia, a pessoa chegava para aprender os negócios, mas ele não tinha ideia desenvolvida, e depois voltava o estágio, tipo assim, mas será se dá? Então a pessoa chega lá com a ideia e ele tem um processo de desenvolvimento da ideia, até para ver se é viável também, porque tem coisas que não precisa.
Sabe? A classe artística está um pouco mais acostumada nesse sentido, e os editais, as políticas, como elas foram manejadas, porque às vezes eu tenho uma ideia extraordinária que ele só pensa de enquadrar no edital. Essa ideia fica um ano esperando sair um edital para pagar aquilo. Às vezes o custo é tão baixo do projeto dele que dava para captar via iniciativa privada. E aí o que acontece? Teve uma distorção de mercado. Porque, por exemplo, quando tem um edital, o teatro sofreu muito por causa disso. Por exemplo, a peça teatral. Se eu enquadrar no edital e eu estou oferecendo ingresso de graça, se eu enquadrei 3 anos seguidos no edital, no 4º ano eu não passei no edital e eu vou vender o ingresso, eu eduquei o público a não investir no teatro. Verdade. E aí, como é que fica essa questão depois? Né? Pensando em quanto a economia girar... E você acaba desvalorizando, de alguma forma você acaba desvalorizando esse bem cultural, esse produto que vai ser oferecido. Né? Porque o mínimo que tem, se ele está sendo financiado, existe um custo para a realização dele. O mínimo que eu vou fazer é cobrar esse custo de um público, até para promover os espaços que eu estou. Né? Eu me lembro quando o Teatro em Montes Claros era apenas no Centro Cultural. Tá certo? Depois o auditório da Escola Normal virou um espaço de teatro também, mas se não valorizar aquilo, né, o espaço é de graça, eu consegui pela prefeitura, mas tem um valor, tem um custo. Né? Então, essa educação também para os grupos, eu acho que é importante, que é um trabalho que vocês fazem, né? Tem 2 esferas aí. A classe cultural precisa aprimorar, né, para operar nessa esfera, e o público precisa ter a geração de mercado de público. É por isso que eu tô falando que a loja de competição não funciona bem, porque senão um destaca e aí todos os grupos sofrem a trazer público. O ideal seria que a pessoa falasse assim, o teatro de Montes Claros é tão bom que eu vou no centro cultural, que eu sei que tá tendo teatro. Qual grupo que tá apresentando. Eu quero teatro. E aí eu chego no grupo, mas a loja de competição não, tem que ser tal grupo. Aí o gênero é o mesmo, nossa, um é melhor que o outro. Não, eu vou esperar quando sair, né, financiado por uma lei de incentivo, um edital, alguma coisa, porque aí eu vou pagar mais barato. Né? Aí não gera o valor necessário para ter a valorização. E aí tem uma distorção, porque essa coisa do incentivo, o edital é fundamental, viu? Só que o edital também precisa ser visto mais friamente. Por exemplo, é um mecanismo que o governo usa, ele é econômico. É de colocar a classe cultural girando a economia, o consumo. E aí move a cadeia produtiva, que volta com mais imposto aqui. Né? Mas enquanto o desenvolvimento humano, que é aquela outra vertente essencial também, ela vai ficando um pouco ali, né? Porque é difícil de lidar com isso que é intangível. Então, o que acontece? O que eu percebo na região, uma dificuldade da classe cultural de abordar o empresário, não aquelas super empresas, porque elas têm isenção, tá na área da Sudene, né? na área mineira da Sudene. Então, essas empresas gigantes aqui, elas vão ter isenção. Elas só vão operar numa coisa se o valor agregado e percebido estiver tão grande, ou se tiver iniciativas, né? Por exemplo, tô junto com a Unimoça, tô junto com o Sebrae, tô junto com tal. Agora eu vou colocar. Né? Beleza. Então, assim, agora a moeda de troca de um grupo cultural com uma empresa dessa é muito pouco, porque o poder de alavancar a empresa dessa é mínimo, porque ela já tem os seus mecanismos, né? Então, teria que ser pela importância desse desenvolvimento. Aí o artista espera que o empresário invista por causa dessa vertente do desenvolvimento, da importância para o mundo, e o empresário está pensando em performance, no que vai trazer de volta para ele, e aí eu não sei estabelecer uma parceria de mão dupla, assim, que os dois ganhem, né? Sim. Qual que é a contrapartida? É colocar a sua marca numa coisa. Gente, tem empresa que tem um porte muito maior que o grupo, que consegue, né? Aí eu ofereço lá, eu te dou 1 milhão de visualizações, e a pessoa tem 5 milhões, então, assim... Agora, na empresa, o que eu consigo? Eu consigo, dentro desse evento, fazer alguma ativação de marca, alguma coisa? Eu consigo fazer isso? Tá. Mas esses processos que eu estou colocando patrocinador aqui, eles estão de acordo com o desenvolvimento para não ferir os grupos envolvidos, os processos culturais, que é o que é até o mais difícil como empresa, é respeitar isso. Pela mecânica da região, tem caminho fácil e caminho mais difícil. O caminho fácil seria buscar, né? Assim, igual, por exemplo, tem algumas empresas que são especialistas em escrever projeto, e hoje na internet você encontra até modelos editáveis, né? Você pega, tira o nome da pessoa, coloca o seu, coloca o que é, o negócio gera para você. Né? Então, o que acontece? Precisa de algo a mais, que por um lado é intangível, mas é necessário trabalhar o valor percebido para gerar esse arranjo. Por isso que é importante, igual esse projeto da Cordilheira do Espinhaço, é fantástico, porque a cada vez que tem reunião, né, a gente vê que andou.
Tipo assim, você vê que o negócio andou na velocidade. Progrediu. Pra mim, isso aí vai virar estudo de faculdade, sabe? Vai virar case assim, e o pessoal vai cair em cima disso, porque é extraordinário no tempo que o pessoal fez reunião. Cada reunião não tem assim. E bem diverso, também, né? Bem amplo. E não tem essa coisa de restrição. Por exemplo, você é na iniciativa privada, pode vir. Você tem um receptivo, pode vir. Você tem uma empresa aqui que lida com o negócio, tá, pode vir. Não, você é órgão público, pode vir também. Né? Então, assim, não tem... eles conseguem agregar mais as forças. Aí na cultura, o debate ainda está bem para trás ainda. Porque o que acontece? É preciso fazer um movimento, né? Aí vão puxar as orelhas aí, né? Eu não tenho essa propriedade, né? Mas, por exemplo, né? Aqui a gente tem a Unimontes que tem cursos, né? De artes aqui dentro. Né? Tem cursos de administração, tem curso de economia, tem iniciativas diversas. Aí tem o Sebrae, que tem, né, orientações diversas para negócio. Tem a prefeitura que atua na região, a Secretaria de Cultura e Turismo. Ou seja, tem que juntar forças pensando em levar a discussão da cultura para a cabeça. Porque o que acontece na região? Você vai num evento, alguém chama um grupo para apresentar, geralmente antes ou depois do café, né, preenche um espaço, mas o evento inteiro não tem nenhum debate sobre cultura, nada. Então, coloca ali só como tipo assim, é um meio falar assim, nossa, eu sou lúdico aqui, eu trouxe um meio, não como um fim, né? E vai ficando segregado também. As áreas de conhecimento, elas são fechadas. A própria ciência, muitas vezes, ela caminha nesse sentido, né? Como a contabilidade. O que a contabilidade interage com a gente? Nada. Será que não interage nada? As falas que a gente ouviu aqui durante outro podcast, a importância que é essa conversão dos outros setores, né, de ter conhecimento. Olha, eu deixo de fazer uma compensação fiscal porque o profissional contador ele não entende dessa parte de compensar a cultura. Então, quer dizer, e quando você fala assim, olha, a universidade, a prefeitura, os agentes culturais, a empresa privada, quando a gente integra essas forças, a probabilidade de sucesso é bem maior, que é o exemplo, o case que você está usando do Cordilheira. E isso até então não tem acontecido na cultura. A nossa interação com o curso de artes, por exemplo, ela não é uma interação muito grande. Ela não é muito interativa, sabe? Embora aconteça no mesmo espaço da universidade, eventos que tratam de economia criativa, muitas vezes eles ainda são isolados. Né? E aí parece, mas é por culpa de... Não é. É por causa da própria formação que a gente recebe, né, dentro da universidade. Você passou aqui pelo curso de artes e por um momento você poderia falar o que casa artes com economia, né? E depois você fez esse encontro em 2000 e pouco, quando você falou assim, não, eu trabalhava com processamento, mas eu gostava de artes. E aí você foi lá e foi forçando e você casou essas duas áreas e lida muito bem com elas duas hoje, né? E aí vem, e as outras que a gente pode estar juntando tudo? Mas uma coisa que a gente pode repensar também é no currículo também, sabe, Cleidinaldo? Por exemplo, se a gente for analisar os currículos das grades curriculares dos cursos aqui da Unimontes, dificilmente você vai ver em todas as áreas do bacharel, tem que ter uma disciplina voltada para o negócio, não que quer dizer que o acadêmico ele é obrigado, né, a ter um negócio porque formou em bacharel, mas ele vai ter o mínimo de um conhecimento empreendedor. Eu falo porque na questão da educação física nós temos a disciplina dança, mas é uma briga enorme com a dança de lá e com artes cênicas do curso de artes, porque quando os acadêmicos formam, o mercado, muitos da educação física montam estúdios de dança, e esse que formou em artes lá, ele está onde no norte de Minas, assim, que mercado é esse? Então, e começa a se competir, e nessa competição ninguém ganha. Né? Se a gente pensar, ao invés de avanço, a gente tem um pouco de retrocesso. Sabe? Então, por exemplo, as próprias pessoas que atuam com dança, mas com essa divergência, mas isso aí, até que se for aprofundar assim, é possível identificar um pouco do nó. Porque na questão das artes cênicas, tem o conceito da dança, a dança como arte. A visão é um pouco diferente. Sim, e aí não estou falando que é verdade ou mentira não, viu? Mas assim, pela percepção, né, das danças aí. Então atribuindo a educação física, tem a questão mais do movimento, aí associa com animação de coisa. Ferramenta. Aí pensar, não, aquele ali é porque tá aqui que é... Mas isso é besteira, isso é por menor. O ideal seria trocar conhecimentos para justamente tornar cenários mais
igualitários, né? De oportunidades e de cenário também. O que acontece? É muito comum nas andanças do Farol a gente perceber que os elementos estão no lugar, às vezes é organizar. E na classe, aí é até engraçado, toda vez que tem um congresso, seminário, as pessoas querem montar novas coisas. Vamos fazer um grupo de não sei o quê, uma rede de não sei o quê, quer criar um novo. Vamos aproveitar as existentes, né? Fortalecer as existentes. E o Farol, a gente pensa justamente nisso. Por exemplo, se o Farol quisesse canibalizar o mercado, pela experiência que o Rodolfo tem, a gente conseguiria, porque a gente consegue... a gente tentaria todos os editais, juntaria um tanto de recurso, né? E com isso a gente ia depender menos de outros serviços. Vocês quisessem. Aí virava publicidade, né? Você vai investir, você tá ali. Mas, então, não é essa a pegada. A gente vê o Farol como um negócio de impacto. Então, o processo que a gente vem fazendo é focando nas conexões justamente para fortalecer, porque a gente entendeu que quanto mais... na verdade, uma menina de 7 anos me falou isso uma vez, né? Eu trabalhava no Sesc Januário, era analista de projetos lá. Uma das primeiras atividades que eu acompanhei era estar na biblioteca de 7 anos. Aí faltou uma pessoa que precisava fazer uma coisa, e aí eu falei assim, não, pode deixar que eu... Né, pessoal, você consegue pelo menos segurar esse pessoal aqui até chegar? Era uma lacuna de horário. Eu falei, não, tem uma história que eu já fiz, contação de história, vamos ser criança mesmo, vamos fazer aqui e tal. E aí, no final, eu conversar sobre a história, eu falei assim, entendi, quanto mais a gente partilha, mais a gente cresce. Ou seja, se a pessoa de 7 anos consegue perceber isso, e tem tanto marmanjo que não percebe, né? Então, assim, a questão da percepção do mundo, ou seja, se ela mudar de opinião, é porque conjunturas favoreceram para mudar de opinião. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, conseguiu pegar na história, criança de 7 anos, falei, nossa, lição de vida aqui. Eu fiquei sem graça, né? Tapiou, bateu na minha cara aqui, entendeu? Então, o que acontece? Essa coisa precisa diminuir as distâncias, né? Eu até vou usar um termo aqui que eu usei quando a gente... o Farol a gente é bem carudo. Então, a gente vê uma oportunidade, a gente vai. E uma dessas aí, a gente foi importunando o Pablo aos poucos. Até chegou a hora que não tem jeito de importunar muito. E aí, chamou, né? Que foi quando eu te conheci também, que a gente foi na reunião. E aí, né, por exemplo, vocês atuam numa esfera que é super importante, que no mapeamento de dados, que a cultura, assim, se for pegar os dados oficiais federais, já estão antigos um pouco, né? Você tem coisa de estudo aí em comparação de 10 anos, mas é 2024, 2023 para baixo. Aí vocês têm, por exemplo, da região. Onde que a gente vai conseguir os dados da região? Então é super importante integrar. Aí, às vezes, um gestor, alguma coisa assim, não se inteirar disso, você está perdendo para ele mesmo, porque já tem um serviço que dá a base, né? O serviço público ancorado em dados, pelo menos a pessoa tem uma referência para ser mais assertivo. E a classe cultural para atuar também tem que entender, tem que entender que é preciso caminhar nessa direção, precisa entender o que está acontecendo, às vezes precisa de dados. Né? E às vezes esses dados já estão disponíveis, ou às vezes estão em processo de serem coletados. Né? Por exemplo, quantas cidades vocês atuaram com as pesquisas que, de repente, né, para alguém ser assertivo, você só que tem acesso à informação. E aí, só que na cultura é difícil. Isso, nem sempre a gente tem acesso à informação, nem sempre a gente tem acesso a outro. É preciso ser carudo também, porque o pessoal da cultura ainda é muito vaidoso. O ego é muito grande. Então, às vezes, não procura, não estabelece conexão, e aí fica todo mundo reinventando a roda. E a gente vê isso muito quando a gente chega na etapa, né, Pablo, de propor políticas públicas nessas reuniões nossas, assim, das idas nesses municípios menores, na hora que vai propor, todo mundo se fecha, assim. Não, eu quero propor uma melhora para minha classe, ou então só para minha pessoa, para mim no meu estabelecimento. Igual aqui, e não por exemplo, na classe como um todo, né? Dentro da classe cultural, você vai ver isso muito bem quando tem oitiva, que é um processo dentro das leis. Agora, de um tempo para cá, precisa ter oitiva, que é, né, você dá acesso à comunidade, à classe pertencente àquilo, de falar sobre, de debater. Aí as soluções são coisas que você vê, assim, que elas são soluções direcionadas ao que eu atuo. Sim. E aí outro atua, né, tem uma bolha aí que vai estourar. O recurso não dá para todo mundo. Né? Então, por exemplo, dentro dos dispositivos de lei, por exemplo, infelizmente, não tem nada que prepare a pessoa para não precisar do edital. Né? E aí, o Farol, a gente fez até uma predileção de puxar alguns processos justamente para pegar esse ano, 2026, mais forte,
A gente começou com isso em 2025 e vem se intensificando de ações para fortalecer a cadeia produtiva. Sim. Né? É uma esfera aqui, e a outra coisa é de levar a discussão de cultura para as cabeças. Então, por exemplo, a gente tinha algumas lives que era o Papos do Farol, a gente vai trazer para gravar, aprender com vocês aqui que é fácil, né? Já vi antes, fiquei sapeando ali a programação da OBS ali. Por quê? Porque os maiores interessados de que essa coisa, né? Até para ter mais memória das coisas também, da valorização das pessoas em vida, né? Que é importante. Se a gente não pegar o boi pelo chifre, né? Como diz o pessoal, ficar esperando, vai esperar uma política pública resolver alguma coisa, né? Tem coisas que a classe cultural consegue resolver autonomamente. Mas aí tá meio que educado. É uma coisa que o Farol mais ouve, é assim, vocês montar a empresa, vocês passaram em qual edital? Nenhum. A gente focou em prestar serviço para quem tá querendo fazer edital. Eles até ficam desacreditados, né? Como assim? Foi assim, nossa, vocês são muito burros porque vocês têm um recurso aqui, vocês não pegaram. Mas o que acontece? A gente vem criando um caminho, a gente tá meio que mandando a mensagem ao mundo, né? Vou ser prepotente falar assim, mas a verdade é essa, que assim, é possível você empreender na cultura, viver disso de forma autônoma. Então é um pouco mais difícil. É lógico que um edital ou outro, quando a gente tiver Ele agrega, né? Ele então, vem pra... é importante. Mas igual a gente prega nas coisas lá, ó, se você está tentando edital, você pensa o planejamento para esse edital ser uma alavancagem do seu processo artístico-cultural. Depois que acabar esse edital aqui, autonomamente, como que vai ser seu fluxo? Se você está fazendo filme, isso vai para onde? Se você está fazendo uma peça, depois disso, qual que é o próximo passo? E é muito comum na caça artística o pessoal só pensar no edital. Às vezes até surge o edital e ele caça uma coisa que ele já queria fazer, requenta aquilo para enquadrar edital, porque pensa como modo de vida. E nós vamos encerrar essa mensagem com esse direcionamento aí. Pois que você tá falando, então é preciso pensar alternativas autônomas, né? A gente eu sou bastante coisa, desculpa, viu? Não, porque se deixar aqui, a gente... Cobra, né? A conversa é sempre positiva e ela não se encerra. A gente pausa tipo assim, pra gente retomar outros momentos. A casa aqui está sempre aberta, a Unimontes, representada aí pelo nosso reitor, Wagner de Paulo Santiago, o Núcleo de Estudos Economia Criativa e Inovação, o Circuito de Conhecimentos, são todas atividades da universidade que ela visa desenvolver a região norte de Minas em suas diversas ações, né? Na cultura, que é o que a gente trabalha, cultura, economia criativa, mas são muitas oportunidades também que podem ser aqui divulgadas, usar aqui essa estrutura para divulgar e promover também. Então, sempre será bem-vindo, né? Está convidado aqui para voltar, para retornar, quantas vezes forem necessárias para a gente conversar mais, né? Às vezes mais focado em algum assunto, mais direcionado para algum outro assunto. E já se alguém ficou interessado em conhecer mais o Farol, até mesmo, né, fazer parte da plataforma, onde que te acha? Então, a plataforma, a gente está em desenvolvimento, então acho que eu nem vou passar, porque a gente faz testes de endereço, essas coisas, a pessoa vai lá, não está pronto, mas vou passar o Instagram, que é Instagram, a gente consegue contato direto, que é o @Farol Cultural Brasil. Ótimo. É lá. Vou colocar também na descrição, caso alguém queira, né? Isso. Tem um termo que a gente usou quando a gente foi conversar, que é o seguinte, né? Vocês falaram assim, como que dá pra gente trabalhar junto? Falei assim, você falou assim, a gente tá precisando de uns braços, nós estamos precisando de perna, né? Então, por exemplo, o núcleo leva a gente onde a gente não consegue chegar e a gente consegue abraçar onde o núcleo tá precisando. Tipo assim, né? Tem que fazer essa brincadeira. É assim que é a construção coletiva. Isso que precisa, né? Então, como última palavra, a gente tem um mantra lá no, assim, que o risco de convidar a gente é a gente aceitar. É sempre aberto. Não pode chamar por educação, não, igual aqui. Carudo mesmo, falou né? assim, acho que vai, não sei o quê, já tá aceitado, entendeu? Então é risco. Então a gente tá sempre aberto, né? E aí, assim, não precisa ser sofrível as coisas. Por exemplo, a gente tem um processo a gente fez a Casa de Cultura Massa Prata tem 30 anos e a gente fez um processo vou falar de modelagem, né? Que antes não tinha de negócio, que ela queria atuar mais como negócio. E a gente percebeu que não precisa ser um processo sofrido, essas coisas. Às vezes a classe cultural tem esse estigma que o negócio tem que ser truncado demais, que é difícil. Não, você é da administração, eu não sei lidar com números. Então,
o que acontece? Tem que colocar a cara para jogo, como diz o pessoal, né? Ir onde as pessoas estão, buscar as conexões, não ficar reinventando a roda. E aí tem um termo eu não vou recitar, viu? Porque eu não sou bom nisso. Mas tem um termo que eu venho apropriando dele, até avisei o poeta Renilson Durante, é meu agora, eu uso em qualquer lugar. O Farol, ele tenta procurar o seguinte, atuar com ele tem um poema dele que tem esse trecho lá, que é assim, a força de um dragão e a leveza de uma pena. Então, nos processos, a gente tenta levar com bastante leveza para ser agradável de fazer, justamente para as pessoas se envolver com a coisa da cultura, mas com impacto, né? Seja cultural, social, com gente. Então, é um termo que eu gostei. Renilson, desculpa aí, viu? Mas meu agora. Obrigado. E com isso a gente vai, então, encerrando. Agradecer aqui a presença do professor Dr. Cledinaldo Dias, professor Dr. Pablo Peron. Jefferson, muito obrigada. Agradecer a Unimondes, a CNPq, a CAPES, a FAPEMIG, a Cátedra Unesco de Políticas Públicas e a você, ouvinte, né? Mais uma vez, foi riquíssimo o papo aqui. Feliz. E esperamos as próximas edições. Obrigada, Jefferson.